3 ótimas opções para o Galo, jogadores que estão ficando livres no mercado, contrato curto. Então assista até o final, deixa o like, gente, ajuda demais. Curte o vídeo, inscreva-se no canal, clique em inscrever-se. Vamos lá, gente, vamos trazer 3 nomes aqui de jogadores que estão ficando livres no mercado e que eu acho que poderiam agregar aqui no elenco atleticano, né? Para quem só pode contratar dessa forma, só consegue, né? Contratar dessa forma, mas ainda assim alguns nomes teriam que investir, tá? Por exemplo, tá aí o Hamilton Campas. O Campas, ele tá no Rosário Central, o contrato dele se encerra no final deste ano, então ainda tem mais 6 meses, teria que fazer um investimento, tá avaliado em 5 milhões e meio de euros. Ele é um ponta, né? Ele é um ponta que joga ali pela esquerda principalmente. Ele tá na Copa do Mundo, entrou no... É canhoto, né? Entrou na partida da Colômbia. É um bom jogador, tá? Não é craque, não é acima da média, mas é um bom jogador. Se fosse um investimento baixo, ele tem 26 anos, talvez valesse a pena aí apostar. Ele não foi bem no Grêmio, ele já jogou no futebol brasileiro, foi pro Grêmio, não vingou no Grêmio. Mas fora, né, do futebol brasileiro, ele sempre se mostrou um bom jogador aí. E, enfim, seria uma aposta, porque não deu certo aqui no Brasil, mas é um bom jogador que está ficando aí livre no mercado, pode até assinar um pré-contrato, chegar de graça no ano que vem também, é uma possibilidade. Outro jogador, esse aqui, os números dele são impressionantes. Eu fiquei impressionado com os números desse centroavante. O Atlético tá aí buscando centroavante também, né? Pedido do nosso querido Barba. Aí tá aí, Diego Rossi, do Columbus, tá? Contrato também até o final deste ano, com o time lá da MLS, avaliado em 7 milhões e meio de euros, né? Bem avaliado, 28 anos, excelente idade. Agora, olha só, vamos ver aqui os números recentes. Na Major League, 15 jogos, 6 gols, 1 assistência. Eu vou trazer os números gerais. Titular absoluto, né? Só antes tá aqui, ó, centroavante, como você tá vendo, 1,70, não é aquele centroavante grandalhão, né? Tem mais mobilidade. Ele já jogou aí, surgiu no Peñarol, jogou aqui no Los Angeles, foi pro Fenerbahçe, depois aí ficou alternando entre Los Angeles, Fenerbahçe e foi comprado pelo Columbus por 6 milhões de euros lá em 2023, tá? Só que o contrato dele tá acabando. Então o Atlético pode tentar aí um valor, talvez não alto, né? E conseguir trazer esse cara que... Vou dar uma olhada nos números dele na carreira. E eu fiquei impressionado. Ele realmente é um centroavante goleador. Aqui, ó. Ele tem 379 jogos na carreira, 133 gols e 73 assistências. Gente, isso aqui é mais de 200 participações a gol em 379 jogos. Então, assim, é um número muito considerável. Muito considerável, né? No Columbus, 117 jogos, 51 gols, 20 assistências, mais de 70 participações. Então, assim, no Fenerbahçe ele não foi tão bem, mas ainda assim são 30 participações para gol, e aqui no Los Angeles foi bem demais, né? Então, assim, gente, é um centroavante que, obviamente, tenho certeza que vários clubes estão interessados, talvez o próprio Columbus tente a renovação, mas é um centroavante aí, uruguaio, que me parece ser uma boa. Para você ter ali no elenco, me parece bem interessante esse centroavante. E por fim, vamos falar de um zagueiro, né? O Atlético não tá buscando um zagueiro? Tem um ótimo zagueiro, obviamente que saindo livre no mercado não vai ser jovem, tão jovem assim, né? Mas é um ótimo zagueiro que é o nosso querido Pablo Mari. O pessoal lembra dele, foi campeão lá no Flamengo, da Libertadores, jogando muito, inclusive. Tem 32 anos, tá no Al Hilal, tá de saída do Al Hilal, avaliado em 2 milhões de euros. Eu até vi que eles podem renovar o contrato dele, tem uma opção de renovação, não sei se vai acontecer, né? Mas de qualquer forma tá aqui, ó, zagueiro, pode jogar, ele é canhoto, então joga mais pelo lado esquerdo, que é o que o Atlético procura, né? E ele já jogou, passou em vários clubes aqui, ó, já jogou no Arsenal, Udinese, jogou no Flamengo, Manchester City, né? E Fiorentina, e agora no Al Hilal. Então, gente, o que eu acho é o seguinte, não sei realmente se ele vai ficar livre agora, se não vai ter uma renovação e tudo, mas se houver uma possibilidade de trazer o Pablo Mari, eu acho que era obrigação do Atlético tentar buscar informação, porque se tá buscando um zagueiro de graça, pô, olha aí o Pablo Mari. No Brasil, pra mim, mesmo com 32 anos, ele ainda joga muito. Ele ainda joga muito, tenho certeza, a não ser que esteja sofrendo muito, a gente pode até ver aqui, esteja sofrendo muito com lesões, né? A não ser que seja um jogador aí, que parece que não, né? Já, em 2021 já teve uma lesão mais grave aqui, mas tem muito tempo, lesões aqui de 15, 30 dias no máximo. Então, assim, como não é um zagueiro então, que se lesiona tanto, eu acho que seria interessante. Pra mim, seria até titular no Atlético. Fácil, fácil. Enfim, quero saber a sua opinião. Você gostou aí dessas indicações? Qual deles você gostaria de ver no Galo ou nenhum deles? Comenta aí. Segunda-feira, jogadores
terminam as férias e voltam a pegar no batente lá no CT de Vespasiano, visando o restante da temporada. E aí tem Brasileirão, tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana, muitas competições para este elenco atleticano, Romano. E eu queria trazer aqui 2 missões que o Barba Domingues terá a partir de agora, né? Vai ter um mês aí para preparar o Atlético, já que oficialmente, até o momento, o retorno está marcado para o dia 22 de julho contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, mas já trouxemos aqui a informação da Itatiaia que o Atlético pode até retornar antes, depende somente de um acerto entre os clubes e também a CBF, mas por enquanto é o dia 22 que está marcado o jogo do Atlético. Então, ele tem 2 missões, o Barba, para esse segundo semestre no comando técnico do Atlético, viu, mano? A primeira delas, vou trazer aqui, equilibrar o time do Atlético. Bom, o time do Galo tem levado muitos gols, né? No Brasileiro, para você ter uma ideia, fez 22 e sofreu 23. Na temporada, Romano, pegando aí Campeonato Mineiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro, fez 50 gols e tomou 42. Aí você fala, pô, mas o saldo é positivo. Sim, mas ou o Atlético aumenta o seu número de gols ou ele diminui o número de gols sofridos, porque se você pegar outras equipes que brigam também na cabeça do Brasileirão e que brigam em outras competições, o time é sempre mais equilibrado. Mas isso até tem que ser justo. Nos últimos 5 jogos, quando o Barba estipulou ali mais ou menos um esquema de jogo definido, ali com 3 homens atrás, com 5 homens no meio, com mais 2 homens na frente, e começou a mexer menos no time, o Atlético encontrou. Nos últimos 5 jogos, Romano, foram 7 gols marcados e 2 apenas sofridos, contando aí Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, que foram jogos contabilizados essa conta que eu fiz aqui. Então, Romano, é ter um pouco mais de cautela, de paciência, adotar uma filosofia de trabalho no dia a dia, nos próximos 30 dias que terá a partir de segunda-feira. Aí, quem sabe, o Barba pode conseguir dar este padrão de jogo e esse equilíbrio. Qual que é o segundo desafio, Romano, do Barba Domingues? Melhorar o poder ofensivo do Atlético. Veja você, Romano, que o Atlético, dentre os 9 primeiros do campeonato, é o pior ataque. Ele tem 22 gols marcados. Está atrás do São Paulo com 23, do próprio Coritiba com 24, do Bahia e Red Bull Bragantino, que tem 25, o próprio Atlético Paranaense, que tem 24, o Fluminense tem 28, Flamengo 31 e o Palmeiras 30. Então, o ataque do Atlético é sim uma pedra no sapato do Barba Domingues, que já pediu reforços no setor, mas que vai ter que trabalhar também melhor este setor neste período agora, né, Romano? Mas aí que vem a pergunta, e quem vai descascar esse pepino, ó, Vinícius Andrade. Trabalhar melhor até que ponto, se você não tem material humano para melhorar isso? O Barba, ele até conseguiu dar um padrão pro Atlético nessa reta final da primeira parte da temporada, mas o Romano, o Atlético, ele precisa elevar o nível dos seus jogadores. E aí, é claro que o Barba tem sua responsabilidade, mas o técnico, ele tem um certo limite. Não adianta também ele fazer uma equipe super organizada, um time competitivo, se no fim das contas faltar qualidade. O Atlético tem até boas peças no ataque, tem o Cassier que começou a evoluir, o Alaminda, mas tá faltando jogadores com maior peso. E aí eu acho que é onde o Atlético tem que atacar nessa janela de transferências. Eu sei que o discurso é de não fazer grandes investimentos, mas usar a criatividade então para trazer um nome que chegue para resolver. O Atlético hoje tem poucas peças de ataque e futebol, você tem riscos, né? Tem lesões, suspensões, e o Atlético precisa melhorar não só em quantidade, mas principalmente em qualidade ali do meio pra frente. Especialmente porque tem 3 competições, né? Exato. O Atlético tá vivo nas 3. O brasileiro é impossível abrir mão. O Atlético fez isso em anos anteriores e ficou brigando mais na parte de baixo do que na parte de cima. O grande objetivo do Atlético nesse ano tem que ser: eu preciso voltar a jogar a Copa Libertadores. Tem que ser a mentalidade no Atlético. Jogar a Copa Libertadores no próximo ano. Você pode até conseguir através das Copas. Mas aí é mata-mata, tem um imponderável. Na Copa do Brasil o Atlético não é favorito. A Sul-Americana é uma competição que esse ano está mais difícil. Então o Atlético tem que mirar essa vaga, especialmente pelo Campeonato Brasileiro. Ainda está na briga, mas vai precisar fazer um segundo turno bem melhor. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos trazer uma atualização sobre o Santiago Lencina. Eu já trouxe um vídeo ontem aqui falando sobre ele.
né? Um meia argentino do River Plate, de 20 anos, que o Atlético, segundo a imprensa argentina, teria interesse, estaria negociando. E aí nós temos uma atualização, tá? A Itatiaia, o Paulo Azeredo, lá na Itatiaia, trouxe uma informação hoje. Segundo ele, não existe absolutamente nada, tá? Nem interesse, nem absolutamente nada do Atlético com relação ao Santiago Lencina, que está de saída do River, tá? O Kudê já deixou claro, não conta com ele. Ele surgiu muito bem na base do River Plate, mas não vingou no profissional. Então, segundo a Itatiaia, não existe nada. O Tanaka já traz uma informação um pouco diferente. Segundo ele, o jogador teria sido oferecido, o Atlético gostou, mostrou interesse, porém não existe negociação, ok? Então, segundo o Tanaka, o Atlético até gostou ali do nome, é uma jovem promessa e tudo. O Atlético tem esse pensamento de trazer jogadores jovens para performar e conseguir uma venda futura, mas não existe nenhuma negociação, segundo o Tanaka. Então vamos aguardar se ele vem ou não, mas pelas informações recentes, eu já não estou acreditando muito que ele viria, até porque eu já trouxe, né? Já disse aqui, você contratar o Santiago Lencina com 20 anos, que não vingou no River Plate, ele vai chegar no profissional do Galo e vai jogar, vai ter oportunidade? No lugar de quem? Do Vitor Hugo? Do próprio Scarpa? Do Bernard? Não vai, né? Dificilmente ele teria oportunidades. Então não acredito muito na contratação aí do Santiago Lencina. Quero saber a sua opinião, o que você acha, se ele deveria vir para o Galo ou não. Comenta aí. Vamos lá, vamos mudar de assunto aqui, vamos girar, vamos falar agora sobre Igor Gomes. Tá aí na tela aqui no nosso Instagram. Saída travada. Igor Gomes recusa a oferta do Bragantino e segue com o futuro em aberto. Então, o que acontece? A gente teve a informação, né, algumas semanas atrás, que o Bragantino tinha interesse na contratação do Igor Gomes. A gente se animou, estava meio parado, porém, a informação é que o Tanaka quem trouxe, tá? O Bragantino realmente fez uma proposta ao Igor Gomes. Lembrando, o Atlético libera de graça, ok? Se o clube acertar com o Igor Gomes, acabou, ele não joga mais no Atlético, o contrato dele até o final deste ano. Então o Atlético libera de graça. Só que o Bragantino ofereceu um salário de 300 mil mensais, o Igor Gomes recebe na casa de 500 mil no Atlético. Então ele perderia aí cerca de 200 mil mensais e ele não topou, obviamente, tem mais 6 meses de contrato com o Atlético, ele vai perder, se você somar aí, fizer a conta, é mais de R$1 milhão que ele vai perder, né? Então ele, mesmo sabendo que aqui dificilmente ele vai jogar, ele não quer abrir mão aí de 1 milhão em 6 meses, um pouco, ainda mais, né? De 1 milhão em 6 meses. Então, se não chegar em um denominador comum, ou o Atlético pagar essa diferença, ou, enfim, o Bragantino chegar mais próximo e ele topar, por exemplo, 400 mil, e aí ele topar, caso isso não aconteça, ele deverá permanecer no Galo no segundo semestre. Então, vamos aguardar. Existe, então, proposta, interesse, negociação. Vamos ver se eles chegam em um acordo aí mais próximo para chegar nesse acordo e o Igor Gomes deixar o Atlético, porque, sinceramente, isso já deveria ter acontecido antes, né? Tá aí, gente, informação sobre Igor Gomes. O que você acha? Tá confiante que ele vai sair ou não? Se ele ficar, você acha que ele ainda poderia ajudar a gente? Comenta aí. Domingão, chegaram com as informações do Atlético, que amanhã tem reapresentação marcada após mais de 20 dias de férias para todo o elenco atleticano. Tivemos ontem Alan Franco e Preciado em campo no tropeço do Equador contra a seleção de Curaçao, 0-0. E o Equador se complicou na Copa agora, viu, Dani? Vai ter que vencer a Alemanha na última rodada para sonhar com uma classificação à próxima fase. O Franco foi titular, o Preciado entrou no segundo tempo na vaga do Franco e meteu inclusive uma bola no travessão, mas ambos não evitaram este tropeço e, como eu disse, agora o Equador se complicou no Mundial. Fala, massa, muito bom dia. Chegamos ao fim de mais um vídeo do canal. Muito obrigado a você que chegou até aqui, tá? Você que curtiu aí o vídeo, eu só peço a vocês o compartilhamento aí do canal com os amigos e deixando seu like aí para dar aquela força pro canal, tá? E você que está chegando agora, seja bem-vindo, tá? Já fica o convite, se inscreva, ativa o sininho de notificação e o like, tá? Não esquece o like é muito importante, ajuda demais o nosso trabalho, tá bom? Então, fiquem à vontade aí que esse canal que ele foi criado para atender todos vocês. Convido a vocês também a estar olhando aí o canal para estar conhecendo melhor e vocês estarem vendo que esse canal aqui só traz notícia do Atlético Mineiro, tá bom? Fiquem à vontade para também estar deixando sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, dos 3 nomes que o Beto vem trazendo aí como se for por reforço para o Galo. O que vocês acham sobre eles? Vocês deixem seu comentário aí em relação a isso. O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Tá? Quem puder também estar tirando um tempinho para estar compartilhando aí o canal com os amigos, vai ajudar demais, tá bom? O YouTube indica também, então se vocês ajudarem aí vai dar
aquele impulso pro canal. A gente só tem de agradecer cada vez mais. Sempre vou pedir a vocês aí essa força e vou sempre estar agradecendo a vocês pela preferência, você que está chegando agora, pela preferência que está dando aí o canal, tá? Seja muito bem-vindo mais uma vez, tamo junto. Esse canal aqui foi criado para vocês, ele é de vocês, tá? Ficaremos atentos às notícias lá fora, qualquer novidade a gente volta atualizando aqui o canal, para sempre vocês ficarem informados de tudo o que acontece dentro do Clube do Galo, tá bom? Então, muito obrigado a todos, tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, massa!